Então, a gente resolveu trazer esse assunto, que a gente discute muito isso, né? Até que É. ponto na infância poderiam não haver sintomas mesmo que sutis, né? Características neurodivergentes na infância, porque haveria um masking excessivo a ponto de ninguém perceber, né? Essas características. E isso, inclusive, porque a gente estava discutindo ali um dos adendos no diagnóstico que veio no DSM-5, né? Não sei se tu quer falar desse adendo, porque também ele é muitas vezes usado ou não utilizado, ou utilizado de forma distorcida. Tipo, super utilizado, né? Superestimado. Eu acho que é válido a gente falar, de repente, sobre camuflagem. Acho que começando a falar sobre camuflagem, né? Uhum, Só para ficar um pouco mais claro assim, o conceito para quem ainda não conhece, né? Então, quando a gente fala de camuflagem social, a gente está falando de estratégias. É um conjunto de estratégias, né? Não é um ou outro comportamento, mas um conjunto de estratégias que hoje a gente consegue dividir em três principais domínios, né? Então, o que a gente conseguiu chegar até hoje em termos de pesquisa são em três principais domínios de masking, né? Então, a gente vai falar tanto de uma assimilação, uhum. né? A gente vai falar tanto de um mascaramento, né? E a própria camuflagem, né? O masking, que é uma estratégia de você conseguir tipo, esconder alguns Compensar, né? comportamentos, né? Compensar isso, alguns comportamentos que são característicos do autismo, né? Então, o que a gente tem de estudo sobre masking hoje é basicamente isso em termos de conceito, né? Uhum, Dentro desse conceito, eu acho que é válido falar que a gente tem algumas fragilidades ainda na compreensão desse conceito, pensando em como ele acontece em cada uma das populações, né? Então, hoje, os estudos, principalmente, eles vão indicar que o masking ele é mais frequente em uhum, mulheres, né? Mas nós já temos estudos também dizendo que o masking também pode ser bastante frequente em uhum, populações que manifestam algum tipo de diversidade sexual e de gênero, uhum. né? Embora ainda não tenham dados muito robustos sobre isso. E claro que homens também fazem, né? Também usam estratégias de masking, né? Embora a gente não tenha tantos dados ainda sobre isso também. Uhum. E acho que uma outra coisa também, Neuza, é a questão acho que desmistificar de que o masking não é uma característica exclusiva do autismo, né? Uhum, uhum. Embora seja uma estratégia muito utilizada por pessoas autistas, o masking é algo que, de diferentes maneiras, todas as pessoas fazem, né? Uhum, Então, todas as pessoas, de alguma maneira, vão usar estratégias aí de camuflagem para poder uhum. esconder alguma característica, né? Se a gente pensa em população LGBT, por exemplo, a população LGBT desde muito cedo vai usar estratégias de masking para quê? Para esconder as características aí que são relativas à expressão de gênero e de sexualidade para evitar algum tipo de violência, É, né? E isso uma certa acontece sobrevivência exatamente, social, né? que Para acaba essa sendo sobrevivência. que acaba sendo um meio de sobrevivência, Uhum, né? Uma forma de tentar se encaixar ali em algumas situações sociais, né? uhum, E uhum, isso é muito frequente no autismo, né? Principalmente porque o autismo é uma condição que atravessa a comunicação social e atravessa comunicação, né? Então, se a gente está falando de uma condição onde a comunicação social e a interação social são atípicas, consequentemente, para que a pessoa tenha, né, uma eficácia, vamos pensar assim, social, ela pode utilizar estratégias de masking que podem ser estratégias conhecidas por elas, ou seja, estratégias conscientes, ou uhum, estratégias não tão conscientes assim, né? Então a pessoa às vezes usa estratégias de camuflagem social sem que ela perceba que ela está utilizando essas uhum. estratégias, né? Que é o que a gente chama de uma estratégia mais inconsciente, né? Eu acho que a gente tem que só ter cuidado quando a gente fala do inconsciente para que esse inconsciente não seja percebido como inconsciente da psicanálise, tá? Mas a gente está falando Uhum. de um inconsciente de não ser explícito para a pessoa e não ser Sim, não é consciente para deliberado, ela. né? Isso, Não é exatamente. Não é lá vou eu deliberado e agora ela. fazer dessa forma, Exato. né? Embora possa também Também acontecer ser. dessa Uhum, forma, né? Embora uhum, ela possa selecionar ali algumas estratégias que vão ajudar ela, por exemplo, a performar melhor socialmente, né? uhum, Então, acho que assim, desse panorama todo, a gente tem hoje dados de que masking é muito utilizado por pessoas autistas. Masking é uma estratégia que, na maior parte das vezes, não funciona, porque a gente está falando de
uma condição onde a comunicação e a interação social elas estão de alguma maneira prejudicadas, né? Então a pessoa tem uma dificuldade para conseguir se comunicar e para conseguir interagir. E mesmo utilizando estratégias de masking, essas atipicidades vão comparecer, né? Uhum, Então, acho que uhum, assim, para início de conversa, é totalmente impossível que alguém mascare durante toda a vida sem que ninguém perceba que uhum, existe ali alguma coisinha uhum, uhum, diferente no comportamento uhum. social ou comunicativo, né? Claro que a gente, muitas vezes, avaliando pacientes adultos, a gente vê estratégias muito mais rebuscadas, mas porque isso também faz parte da trajetória de desenvolvimento, né? Todos nós seguimos aprendendo, muitas vezes por tentativa e erro, por observação, né? Pessoas autistas têm mais dificuldade, às vezes, dessa coisa da modelagem, né? Da observação, mas Sim, a tendência é ir absorvendo essas estratégias e ir conseguindo fazer essas compensações e esse certo disfarce, né? exato. Sim, Mas quando a gente vai voltar para a infância, se a gente não via a atipicidade, fica um pouco difícil a gente poder fechar esse diagnóstico, né? Porque até existem outros profissionais, e eu já tive, inclusive, essa conversa, assim, né? Por exemplo, com neurologistas, que né, masking não existe na infância. E a gente sabe que existe, né? Obviamente, existe. não vão ter estudos robustos, extensos, Sim, mas a gente sabe, inclusive avaliando crianças, que elas vão observando ali por tentativa e erro, elas começam a perceber que estão sendo excluídas, que o jeito que elas estão tentando se comunicar e socializar não está sendo bem aceito. Muitas sim, vezes são vítimas de bullying, de preconceito, de exclusão, e aí vão tentando compensar e disfarçar algumas dificuldades, sim. né? Mas tem ali, quando a gente vai falar com os familiares, quando a gente vai falar com alguém que convivia, a gente vê, mesmo que sutil, a gente vê essas dificuldades, né? Eu não sei Exato. se tu não, também não E percebe dessa forma. acho que você falando da questão da infância, acho que assim, é importante a gente lembrar que assim, a aprendizagem, né, de comportamentos pela via social, ela vai acontecer também pela observação, né? Então, quando Uhum, as crianças principalmente vão aprender por meio da imitação, uhum. né? Então, imitando o comportamento de outras crianças, imitando o comportamento dos pais, imitando expressões faciais, né? E no autismo existe uma tipicidade na teoria da mente, né, que justamente dificulta esse processo de imitação, de conexão com o outro, né? E isso justamente acaba explicando a reciprocidade social atípica que pessoas autistas têm, né? Então, o que que pode acontecer geralmente com quem faz masking desde a infância? São aquelas crianças que geralmente vão ter uma inteligência preservada, né? Então essas crianças geralmente vão estar ali num grupinho ou vão ter um coleguinha ali na escola com o qual ela anda junto Uhum, e ela passa então a começar a imitar o comportamento dessa pessoa, né? Ao uhum, imitar o comportamento dessa pessoa, ela não necessariamente consegue adaptar esse comportamento aos mais diferentes contextos, porque uhum, existe uma dificuldade de uhum, generalização, né? Que é inclusive um critério diagnóstico básico do autismo. uhum, Então, uhum, ajustar, por exemplo, o comportamento a contextos diferentes é difícil para pessoas autistas. Então, a criança pode passar a imitar comportamentos de coleguinhas e esses comportamentos começarem a acontecer como comportamentos padrões. Então, organizações, né, padronizadas de comportamento uhum. que às vezes podem acontecer em um contexto que talvez não seja o contexto mais apropriado para aquele comportamento, né? E aí Que não essas tem a atipicidades elas flexibilidade. acabam acontecendo, É, exatamente. alguém acabou de perguntar exatamente sobre isso na adolescência, né? Porque na adolescência daí começa essa pressão da socialização e aí muitas vezes a gente vê dificuldades a mais afloradas, né? Em Sim, pessoas autistas que não tinham ainda o diagnóstico, a gente às vezes vem uma busca por ajuda, né? Por sim. ansiedade, depressão, dificuldades de socialização. Mas porque Uhum. mudam, esses contextos começam a ficar múltiplos, assim, né? Tem a Sim, escola, tem os encontros fora da escola, tem as festas, tem paquera, né? Tem múltiplos cenários sociais sim, em que aí fica sendo muito difícil esse colocar em prática, né? Generalizar esses sim, comportamentos. E sim. aí os pares podem começar a perceber, É, né? Ou também porque tem mudanças muito rápidas, assim, né? Quando uhum. começa a surgir a sexualidade, muitas vezes alguns adolescentes autistas não acompanham isso ou até não têm interesse. E aí fica muito marcada essa diferença. É, Porque não tem como fazer essa camuflagem em todos os ambientes de formas diferentes, porque é algo que não é intuitivo, né? É um sim, comportamento que envolve um processamento
o tempo inteiro, né? Ficar pensando e trazendo isso ativamente, assim, né? E Sim. isso é difícil até pela questão da flexibilização em diferentes ambientes com diferentes pessoas, né? E a imprevisibilidade dos adolescentes também, né? Claro, claro. E acho que assim, quando a gente fala de camuflagem, a gente precisa. É importante diferenciar que, assim, em pessoas neurotípicas, por exemplo, essa camuflagem ela vai estar muito mais. Ela vai acontecer muito mais como um fator de desejabilidade social. Uhum. Então, pessoas não autistas, por exemplo, podem, por desejabilidade social, começarem a utilizar comportamentos de outras pessoas ou de outros grupos que talvez não sejam aqueles que elas teriam se Uhum. elas estivessem Uhum. sozinhas, né? E isso faz parte do processo de formação da identidade. Então, quando a criança vai adentrando ali a adolescência e ela vai fortalecendo a identidade, é normal que ela vá, por exemplo, aderindo a alguns signos ou alguns comportamentos do grupo para constituir a identidade dela, né? Só que como pessoa autista, esse processo é um pouco diferente, porque se a gente tem um caso, por exemplo, onde a criança já tem uma prática de masking que acontece desde muito cedo, né, onde ela imita comportamento de outras pessoas, essa imitação ela pode ser tão recorrente, né, desde a infância até a adolescência, que quando chega lá, por exemplo, no início da vida adulta, essa pessoa simplesmente não sabe quem ela Uhum. é ou o que ela gosta, né? E é Uhum. justamente aí que comparecem os casos na clínica, né? É muito Uhum. comum a gente receber, inclusive, casos na clínica. Acho que tem alguns que a gente já acompanhou, né, em conjunto, assim, de pessoas que chegaram num dado momento em que elas não sabiam do que gostavam, quem eram, o que gostariam de fazer, né? Por quê? Porque tiveram ali estratégias, né, de compensação, né, de imitação do comportamento do outro, que sempre ajudaram ela a se adaptar de uma maneira eficiente, E né? aí tem a E pressão social também, né? sim, a pressão social também. E a questão de, assim, se ajudou a adaptar até ali, consequentemente, as características não ficam tão evidentes. Agora, quando esse sujeitinho sai de cena, o que é que acontece? Né? A pessoa começa a apresentar uma série de dificuldades. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, alguns sinais, né, alguns sintomas do autismo começarem a se evidenciar quando existe uma mudança, por exemplo, de colégio, quando Uhum. existe uma mudança, uma perda, por exemplo, de um coleguinha que estudava com essa criança numa escola e de repente ela foi para uma outra escola e a criança acabou ficando sozinha, então ela não tem ali mais uma referência ou um apoio de alguém, né? E aí, consequentemente, essas atipicidades elas começam a se evidenciar, né? Aparecer. Uhum. Então, acho que assim, uma coisa que é importante de deixar claro é que o masking, mesmo que ele esteja acontecendo e mesmo que ele esteja aparentemente funcionando, ele não funciona com a intensidade e duração necessária para que a pessoa consiga mascarar por uma vida inteira, né? Uhum. Porque é Uhum. altamente custoso. A gente está falando de uma condição que tem uma tipicidade na cognição social. Então, o cérebro social é diferente, né? E você conseguir interpretar cada uma das situações e cada um dos contextos onde você está inserido é extremamente desgastante para uma pessoa autista, porque Uhum. ela precisa pensar o tempo todo, né? Eu Uhum. costumo dizer para uns pacientes que é como se tivesse um homúnculo, né, superior. Aqui tem você que está existindo e tem seu homúnculo aqui superior que está dizendo para você, e agora, o que que eu faço? A pessoa está Uhum. sorrindo, então Uhum. eu acho que Uhum. ela deve estar gostando do que eu estou falando, tá? E aí, o que que eu vou fazer agora, né? Será que eu devo dizer alguma coisa? Será que eu devo parar de falar? Né? Uhum. Então, é um processo de cognitivo Que desgasta, constante e, por isso, né? altamente desgastante, né? Eu, às vezes, faço a comparação, né, com o processo de aprender a dirigir, né? Mas aí a pessoa tem que ter aprendido a dirigir, né? Porque a gente aprende a dirigir na escola com carro manual, assim, mecânico, né? Aham. Então, é aquele. Ou andar de bicicleta, habilidades que a gente não adquiriu ainda, que não ficaram automatizadas, né? Tudo a gente tem que pensar, tá? Agora, liga o carro, pisa na embreagem, vai acelerando devagarinho, vai soltando o pedal da embreagem. Agora tem que dobrar a seta, tem que ficar hipervigil, cuidando se está vindo outro carro, se está indo muito rápido, muito devagar. Com o tempo, a gente vai automatizando esse processo, né? Sim, Mas para uma pessoa autista, assim, socializar é como se fosse navegar sem mapa nenhum, né? Então, é esse processo o tempo inteiro, não é um processo que é intuitivo, né? Tem esse pensar, esse processo mecanizado, né? Que sim. para muitas vezes a pessoa evitar que fique mecanizado ou esquisito para os outros, ela muitas vezes acaba utilizando essas estratégias para tentar suavizar essa diferença. Mas É, depois a gente vê todas essas questões de shutdown, de meltdown, essas dificuldades e desregulação emocional muito importantes, né? Depressão, burnout. Então, é uma estratégia
que ela acaba sendo, além de falha, porque não se tem como manter esse processo em todos os aspectos e ambientes Uhum. da vida, leva a muito sofrimento, né? E acho que Sofrimento. E a gente já tem estudos hoje de que está intimamente relacionado com a ideação suicida, né? tentativa de suicídio. Porque é exato, porque assim, ó, você tem uma tentativa, na verdade o masking, ele é sempre acompanhado de tentativas frustradas de interação social, né? Uhum, É claro que em alguns casos pode ser que seja eficaz, né? Então a pessoa usa ali uma estratégia de masking, funcionou, ela teve uma eficácia social, maravilha, a tendência ela, olha, até maravilha! comemorando, a live tá Tu assim agora, foi tá bem desde. nessa. É isso. E aí, assim, até me perdi aqui na linha de raciocínio. Mas acho que eu E tava falando sobre. tava falando dessa questão de funcionar, né? O masking Ah, funcionar e ela conseguir interagir. Não funciona sempre, não funciona em todas as estratégias, né? Em ah, todos, em todos os isso não funciona. aspectos. Exato, tem a questão da frustração, né? Claro que em algumas situações vai funcionar. E aí, quando funciona, você tem ali uma eficácia social. E se tem eficácia social, a tendência é de repetir, né? Uhum, Então, vai repetindo ali o comportamento porque está funcionando, né? uhum, Mas a longo prazo, o que acontece? Pelo fato de o masking ser altamente custoso e demandar muita energia cognitiva, então você está ali com o seu funcionamento cognitivo, né, ativo o tempo todo. Com o passar do tempo, ela tende a aumentar a ansiedade. Então, a gente vai receber na clínica pessoas adultas com um nível muito elevado de ansiedade. ansiedade Ansiedade é social. mata, né? Assim, você não precisa nem avaliar a ansiedade com escala alguma, porque a ansiedade já vai estar presente ali de alguma maneira. Então, uma ansiedade social, né? Uma preocupação excessiva com performance, sei lá, por aí vai, né? E em alguns casos, inclusive, pessoas que vão também trazer queixas relacionadas à depressão, né? Porque, Uhum, assim, dada a exposição prolongada à ansiedade, à frustração, né, pela interação social que não aconteceu de uma forma eficiente, uhum, as preocupações relacionadas, né, a essas vinculações sociais, acabam, então, resultando ali também numa depressão de humor, né? uhum. Então, é muito comum a E, gente e receber essa pacientes com questão. essas características, E assim. E esses momentos, né, que são muito mais comuns e prevalentes na população autista de ideação suicida, tentativas, desesperança, né? Porque isso também leva a uma sensação de vazio, de não pertencimento, de não conexão com as pessoas, né? Hum, E que é uma estratégia, né? Que não é uma habilidade adquirida, porque às vezes a gente isso. vai discutir, encaminhar e pensar, por exemplo, em treino de habilidades, mas a gente também vai pensar em treino de habilidades para pessoas que querem adquirir essas habilidades, que têm uma motivação social, que querem Claro. tentar se inserir e socializar, mas também a gente vai pensar com quem que essas pessoas vão socializar, porque o masking faz isso, assim, eu tenho que ser bem aceito por todas as pessoas têm que gostar Sim. de mim, eu preciso me comportar dessa forma, né? Eu não posso Uhum. mostrar meus instintos, eu não posso fazer esses movimentos, eu preciso olhar nos olhos. Então, é muita coisa e é muitas vezes uma falta de opção, né? Isso. É E muito aí comum acaba que a sendo gente difícil. receba os pacientes que comentam assim, eu nem sabia que eu não era obrigada a fazer dessa forma, né? Sim, Eu sim. nem sabia que eu podia dizer assim, tá, eu não quero ir nessa janta, Sim, vou ficar em sim. casa, né? E Exato. tá, é como se as pessoas autistas ficam reféns do masking, porque o mundo exige um comportamento muito padrão, Sim. muito neurotípico, né? Aham, Então, exatamente. esse é um dos comportamentos que mais traz sofrimento e prejuízo e por si só, então, a gente percebe que não tem como a pessoa viver 24 horas do seu dia fazendo masking, muito Uhum. menos desde a infância, né? Sim, sim, exatamente. Então, eu acho que assim, tiveram alguns comentários ali na postagem, né, quando nós postamos Uhum, a live, de algumas pessoas falando sobre isso, né, essa angústia de alguns sinais só comparecerem depois de um tempo, né? E aí, assim, gente, não é que os sinais eles comparecem só na adolescência ou só na vida adulta, né? Os sinais eles vão estar ali desde a infância, mas eles vão às vezes serem muito sutis, ou existem às vezes até aspectos ali do ambiente que são protetivos, uhum, né? Então, se você tem, por exemplo, crianças que são filhos de pais autistas, né? Dentro de um contexto familiar onde todas as pessoas são neurodivergentes, não existe uma diferença. Todo mundo está se comportando de uma forma muito parecida. Então, uhum, não existe uhum, nada de errado. Até que essa criança comece a frequentar a escola, né? Então, eu já tive casos, por exemplo, em que a criança começou a frequentar a escola e a professora, né, observando ali o comportamento da criança,
putz, tem alguma coisa que tá diferente Diferente. aqui, né? Vamos Uhum. tentar avaliar para poder entender. E aí, quando esse professor faz contato com a família, ele percebe que a família também é atípica, né? E se aí tem comportamentos atípicos na família, consequentemente, todo mundo tem comportamentos parecidos e ninguém tem coisa Uhum. alguma, né? Uhum. Uhum. Então, acho que tem esse fator também que às vezes o ambiente acaba sendo protetivo, né? E outro também que, assim, uma vez que você tem um ambiente, né, que é mais rígido, que a rotina é organizada, que tem pouca imprevisibilidade, consequentemente a criança ela não vai manifestar tantos comportamentos, né, que são característicos do autismo se ela tiver, por exemplo, uma manifestação mais sutil de algumas características, né? Diferente de uma criança onde os comportamentos sejam, por exemplo, muito mais presentes, né? Uhum. Uhum. Mas porque isso a gente também está falando muito sobre o masking, né? Porque isso acaba compensando e disfarçando muitas características e muitas vezes essa acaba sendo a justificativa pela qual muitos pacientes não recebem diagnóstico, né, de outros colegas que não trabalham tanto com autismo, né? Aham. E às vezes até os próprios pacientes não se reconhecem dentro de alguns comportamentos do espectro autista porque vivem muito nesse funcionamento de masking e de compensar essas dificuldades, né? Mas porque tem uma discussão aí desse adendo aí do DSM-5, né? Que é as características não precisam estar totalmente expressas até que as demandas sociais, né, ultrapassem Sobrecarreguem as as capacidades capacidades. daquela pessoa. E aí isso, às vezes, é muito mal interpretado, né? Tanto porque daí, então, se exige que todas aquelas características prototípicas lá do autismo, do menino, do trenzinho, que não fala com ninguém, né? Esse, 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 esse exemplo, que é o autismo típico, eu brinco, né? Aham. Estejam presentes daquela forma, Uhum. e desde muito cedo na vida, assim, daquele jeito, né? Ou então que a gente não percebia nada na infância e isso só começou a acontecer no final da adolescência, na vida adulta, e que pode ser dessa forma, né? Uhum. Então, algumas pessoas se utilizam desse adendo para justificar por que a gente olha retrospectivamente, especialmente quando a gente chama familiares Sim. e a gente não encontra nada, né? Sim. E aí se começa uma discussão muito grande de diagnósticos difíceis, né? Difíceis e de falsos positivos, né, Neuza? Uhum, Porque assim, uhum, ó, a gente vê que o autismo, gente, não é uma condição que vai comparecer na vida adulta. Ele já estava ali, mas precisam ter algumas explicações do porquê ele estava ali e não se manifestou de uma forma tão expressiva assim, né? uhum. A Flavinha fez uma pergunta aqui que eu acho legal, que conecta um pouco com o que a gente está falando, que é como que o MESC na infância de crianças, né, submetidas a altos padrões de exigência. Os altos padrões de exigência, eles são, na verdade, tentativas dos pais, né, de regular o comportamento dessa criança, principalmente de meninas, né? Então, se você tem um ambiente que é rígido, que é altamente exigente, ele vai ser um ambiente marcado por muitas orientações de como você deve se comportar, né? Uhum, Então, se você for uma menina, por exemplo, você não pode conversar com estranhas, você não pode, de repente, uhum. permitir que pessoas cheguem muito perto de você, você precisa ser simpática, sorrir para as pessoas, não pode ser uma pessoa grossa, precisa ser gentil, você precisa sentar de tal maneira. Então, os comportamentos eles são Sim, orientados, né? E é orientados de um previsível. é previsível, é. E aí, como eles são orientados, a criança acaba seguindo, porque algumas pessoas autistas têm uma facilidade muito grande de seguir regras, né? Uhum, Então elas acabam adotando essas regras, né, esses padrões de comportamento que funcionam nos diferentes contextos. E no caso das meninas, a gente tem também aquela coisa de que socialmente a tipicidade comunicativa ela acaba sendo colocada na conta da timidez. timidez, né? Então é Uhum, tímida, é mais fechada, não fala tanto sobre si, né? Não expressa tanto o que sente, e aí acaba uhum. caindo na conta da timidez. Aí quando a gente vai fazer, por exemplo, uma entrevista com um familiar, e você faz ali uma investigação da infância, não vai comparecer como uma dificuldade. Né? A família não Uhum. vai trazer, por exemplo, fulaninha tinha dificuldade de interagir com os colegas. Não, eles vão trazer, fulaninha era muito Tá tímida. inteligente, E ela era tímida, mas quietinha. tímida, na escola ela não gostava de ficar brincando do lado de fora, ela preferia ficar na biblioteca, ela Uhum, gostava muito de ler, ela era muito organizada com as coisas dela né, mantinha todos os objetos muito organizadinhos na casa. Ela nunca deu trabalho pra gente, né? Por quê? uhum, Porque o comportamento estava ali aparentemente muito adaptado àquele contexto, uhum, né? Só que uhum, quando essa criança começa a ter mudanças no ambiente, aí seja uma mudança de turma, seja a saída de um colega da turma, por exemplo, seja uma mudança de escola, uhum, enfim.
Às vezes até uma mudança na própria família, né? Assim, separação dos pais, enfim. Alguma coisa que possa provocar nessa criança uma mudança na rotina, né? E no ambiente dela, acaba exigindo que ela tenha novos comportamentos, né? Ou Se seja, adapte, né? ela precisa se adaptar a um novo ambiente. E aí que mora uma grande questão para as pessoas autistas, que é um desafio muito grande de conseguir se adaptar a contextos que são imprevisíveis, porque Uhum, uhum, existe uma dificuldade justamente que a gente entende como uma dificuldade relacionada à cognição social mesmo, né? De uhum, conseguir ler o ambiente, entender o que esse ambiente espera e daí se comportar a partir desse ambiente, né? uhum, uhum, uhum. Acho que alguém. Tem dois comentários aqui, mas o da Elisa eu quero entrar dentro desse contexto, porque é essa questão da timidez, né? E o contrário, né? Essa questão da extroversão. É possível, né? É possível, mas assim, uma coisa isso porque eu também já avaliei, tenho inclusive adolescentes, especialmente, não especialmente meninos, tem meninos também, né? Que são mais extrovertidos, que têm uma alta motivação social, mas na hora de botar isso em prática, sempre tem uma dificuldade, né? Sempre tem essa não encaixa, né, com os outros, né? Porque daí começam a receber críticas. Ai, tu Isso. abraça demais, tu beija demais, não é É, pra abraçar todo mundo, tu tá muito chiclete, tu não fala, tu fala demais, tu fala sem parar. Ou essa confusão, assim, de querer muito ser amigo e aí achar que é amigo ainda não é amigo, né? aham, De estar mandando muitas mensagens. Então, é possível que você tenha um elemento de extroversão como traço de personalidade, especialmente se a gente também tem um componente de altas habilidades, sim, por exemplo, né? Mas sim, não é impossível que uma pessoa autista seja um pouco mais extrovertida por também ter uma motivação social maior. Mas aí muitas vezes tem essa discrepância, tem essa dificuldade, porque é uma extroversão que não se adapta a alguns ambientes, porque não dá para ser sempre extrovertido, não dá para ser sempre efetivo, não dá para abraçar sempre, né? Então, acaba isso, sendo um comportamento que em alguns momentos se torna inadequado e que inclusive às vezes coloca essas crianças, esses adolescentes em risco, né? exato. De daqui a pouco sofrerem assédio, abuso, enfim. Aham. Então, E é curioso isso, porque assim, às vezes essa extroversão aparente, ela também é masking, uhum. tá? Quando a gente vai fazer uma avaliação neuropsicológica, por exemplo, eu vou avaliar a personalidade, aí quando a gente chega no finalzinho da avaliação e vai discutir os resultados, e a pessoa vai, putz, cadê minha extroversão, sabe? Extroversão está abaixo do percentil 20, né? Questionar. Então não existe extroversão, você Uhum, tem uhum, um traço completamente introvertido. Tá, mas eu sempre me achei uma pessoa super extrovertida, né? Tá, mas a interação social é confortável para você? Não, né? Se não é confortável, é muito diferente de você ter um perfil extrovertido. Porque um perfil uhum, de uma personalidade extrovertida é um perfil que busca interações sociais, que uhum, precisa de estimulação social para funcionar, né? uhum, Enquanto uhum, que um perfil introvertido, ele geralmente vai ter uma tendência a estar mais voltado para si, a ser mais uhum. introspectivo, Evitativo, né? não a ficar de repente sozinho sempre, Uhum, né? Mas ter uma tendência, por exemplo, a estar um pouco mais voltado para as questões individuais, assim, autorreflexivas, né? Em vez uhum, de precisar de tantas interações sociais assim, uhum, né? uhum. Então é bem curioso Sim. isso, porque são traços de personalidade que também vão definir, né, a maneira como a pessoa Uhum. vai se comportar. E por isso que o autismo é um transtorno que é um espectro, ele é muito amplo, porque os traços de personalidade também vão ter essa variabilidade, né? E o Lá. ambiente muitas vezes vai mudando, porque existem crianças que têm essa motivação, que são expressam mais a afetividade, que buscam mais o contato social e que às vezes Aham, aí tem essa atrapalhação, aham. mas tem outras que vão se tornando assim por pressão social, Sim, né? Mas isso também não funciona da maneira não funciona sempre em todos os ambientes, porque não é algo que é intuitivo, né? sim, No Unmasking Autism, que agora foi traduzido, né? Não me lembro, acho que sim. é Desmascarando o Autismo, né? É Não vi ele em isso. português, né? Aham. Ele É comenta o sobre, autismo assim, por exemplo, sem máscara. o ato simples de entrar no restaurante e escolher uma mesa para uma pessoa autista pode ser algo muito desafiador, porque daí tem todo um processamento, assim, não é algo que eu só entro e vou, aquela mesa lá e sento, É. intuição, né? Eu só vou indo, automatizado. Uhum. Ah, onde é que eu vou sentar? Lá vai ter muito barulho, o garçom vai chegar, vai falar comigo, daí eu vou ter que olhar, daí vai ter luz, vai ter barulho, né? Então, tudo Sim. vai sendo com esse processamento que é exaustivo, É. né? Então, E a gente está falando de uma estrutura, né, que o processamento é atípico. Então, a entrada sensorial é atípica. Você uhum, tem um cérebro, por exemplo, onde
os estímulos sensoriais do ambiente, eles vão acessar, né, o sistema nervoso central de uma forma muito mais rápida. Em Uhum, todas as pessoas já acontece de uma forma mais rápida, mas em autistas é muito mais rápido. E da mesma forma que o input é mais rápido, o output também é atípico, porque você tem um processamento que não é integrado, né? Então é como se uhum, é uma experiência de desintegração sensorial uhum, mesmo, né? uhum, Então, pode ser que para quem tem, por exemplo, um transtorno de processamento sensorial, né, com uma hipersensibilidade muito marcada, por exemplo, estar num ambiente social que tem muito barulho, ou que tem pessoas falando, ou que tem ruídos no ambiente, pode ser altamente estressor e acaba dificultando a própria interação social, né? uhum, Então, assim, uhum, como fazer masking nesses ambientes onde o próprio funcionamento sensorial não contribui para que isso aconteça? Então, o uhum. sinal ele vai comparecer de alguma forma, mesmo que às vezes compareça de uma forma bastante sutil, né? Sim, E porque acho que tem uma vale, sobrecarga, né, desse exato, sistema. tem, tem a sobrecarga e tem também os fatores de comorbidade, né? Que eu acho que é importante também a gente falar que a comorbidade, ela às vezes acaba ocupando ali o cenário por completo, né? Uhum, Pessoas, por exemplo, que têm um TDAH, pessoas que têm uma personalidade borderline, pessoas que têm um afetivo bipolar. Eu tô cansado de receber no consultório pessoas que têm um diagnóstico de personalidade borderline, de TDAH, e que, quando a gente vai investigar, não é só uhum, isso, né? uhum. Mas a desregulação emocional, tanto do TDAH quanto da bipolaridade, elas acabam ocupando esse cenário, e aí o clínico acaba olhando só para esse Só comportamento. isso. Uhum, Você olha ali para o comportamento da forma como ele se apresenta, mas você não olha para o que está mantendo esse comportamento, uhum. né? E E muitas aí, vezes quando a gente vai fazer confundindo os uma, sintomas. e quando a gente vai fazer uma investigação profunda, a gente vê que não tem ali só ciclos de humor, por exemplo, né? Mas você tem também uma desregulação que acontece por conta de aspectos do ambiente. Então, Uhum, lidar com a frustração, lidar com mudança, interagir, se comunicar, tudo isso acaba gerando uma dificuldade, né? E um sofrimento muito uhum. importante para essas pessoas. Só pra gente voltar nessa questão do sensorial, porque Sim. né, eu gosto de dar de exemplos, assim, né, um pouco mais metafóricos, mas pra gente também pensar como que essa questão do processamento sensorial é um desafio, né? Porque eu sempre uso uma coisa que eu vi no rádio, aqui no Rio Grande do Sul tem a Atlântida, que tem o Pretinho Básico, daí a galera fica comentando mil coisas ao mesmo tempo. Eu não gosto muito desse programa, Uhum. eu acho ele um pouco machista, assim, as piadinhas, assim. Uhum. Mas há muito tempo atrás eles disseram uma coisa, por que que os carros hoje em dia têm esse sistema que quando a gente engata a ré, diminui o som, né? Porque se eu tô estacionando, eu vou usar a minha visão, eu não tô usando a minha audição. Mas é que, na verdade, quando a gente recruta muito de um dos nossos sentidos, né, de um processamento sensorial de um dos nossos sentidos, a gente diminui o processamento do outro, né? Então, se eu Sim. tô ouvindo a música lá, eu vou me atrapalhar um pouco para também Uhum. me localizar, né, no espaço, enxergar exatamente com um pouco mais de acuidade. Então, é como se fosse exatamente todas essas coisas ao mesmo tempo, assim, né? Uma Sim, pessoa autista está exato. dirigindo a alto volume, em alta velocidade, tendo que estacionar, ou com enxaqueca o tempo inteiro, né? Então, é um processamento que está muito sobrecarregado e que não consegue ser digerido, não tem tá, isso passou, porque a pessoa está sempre sensível, Sim, né, a esses estímulos. sim. Então, quando isso também não comparece na infância, né, a gente não tem essas questões sensoriais, a gente não tem dificuldades claras de socialização e de comunicação, é difícil que de repente na adolescência magicamente surjam essas questões sensoriais, por exemplo, É, porque é difícil esconder essa sobrecarga, né? É é. difícil que isso não fique evidente. Você pode ter ali, talvez, sei lá, uma hiperacusia, né, Uhum, aumentada de repente por conta de uma ansiedade generalizada, porque você está ali falando de uma. Pessoas com TAG, por exemplo, têm uma hipervigilância, então elas ficam muito vigilantes ao contexto, então acaba aumentando tanto ali a atenção visual, a atenção auditiva, enfim, a pessoa está muito atenta ao ambiente, isso faz com que ela uhum, ouça muito mais os sinais do próprio ambiente do que outras pessoas, né? É parte uhum, até do processamento sensorial dela. Mas isso não necessariamente caracteriza um espectro do autismo, né? uhum, Então, eu acho que assim, voltando àquela questão de novo, né? Os sinais eles vão estar presentes de alguma maneira, mesmo que às vezes compareçam de uma forma muito sutil, mesmo que às vezes compareçam com outros adjetivos que a família vai dar.
né? Quando a gente faz uma entrevista com um familiar, por exemplo, eles podem trazer como característica de timidez, às vezes como uma característica de uma criança muito ríspida, muito direta, Uhum, uma criança que fala muito o que pensa, né? De uhum, repente não consegue estar ali num ambiente, sei lá, de um almoço de família, e de repente ela larga uma uhum, informação ali que uhum, uhum, uhum. não era bem-vinda ali Não era naquele aquele momento. momento. E aí isso acaba sendo entendido, por exemplo, como uma característica que não necessariamente está associada a alguma questão. O que Uhum, também é muito difícil, né? Porque assim, a gente fala de autismo há pouquíssimo tempo. Então, sei lá, pessoas aí que nasceram na década de 90 ou antes da década de 90 não se pensava sobre autismo, né? uhum, Então é natural que seja muito difícil a gente conseguir fazer entrevistas com familiares e os familiares trazerem para a gente características muito específicas, uhum, né? Mas é bem interessante assim, porque quando a gente vai de fato fazer uma avaliação familiar bastante aprofundada, a gente consegue identificar essas características, mas elas são nomeadas de uma outra forma, né? Então a família às vezes naturaliza, normaliza o comportamento, mas traz pra gente uhum, essas características do tipo, a criança gostava mais de ficar dentro de casa, só jogava videogame, não gostava de fazer muitas coisas, não saía com os amigos de casa, uhum. quando ia para festa de aniversário, se escondia embaixo da mesa, né? Ou não brincava com os amigos. Então eram comportamentos que a família lia de uma outra forma, né? E que hoje a gente entende como comportamentos que podem estar associados em alguns casos, né, ao espectro do autismo. E essa questão vai virando, isso vira um grande Ah, quebra-cabeça, assim, né? Que às vezes a ah, gente nem consegue ter todas as peças, porque a gente não vai ter um familiar que vai nos trazer uma história mais robusta da infância e adolescência, né? Ou seja, porque a gente não tem acesso a um familiar, né? Que às vezes é muito comum a gente ter adultos que têm uma ruptura com a família, né? Ou uhum, porque os familiares faleceram, ou enfim, por N razões, uhum, né? Mas a gente isso, vai tendo todas essas pecinhas que vão fazer parte de uma avaliação que no final a gente tem que tentar ter um raciocínio clínico, que é aquilo que a gente sim, bate muito, né? Não vão ser sim, testes soltos, ou vai ser uma característica, assim, era hipersensível a sons da infância, ponto, acabou, né? E era tímido, não é? Tem que ter um uhum, raciocínio, assim, que porque essa história tem que ter início, meio e o final, que é o ponto de agora, o que a gente está vendo agora, né? sim. Então, isso tem que fazer um certo sentido, porque é comum que a gente receba casos que estão muito bagunçados e a gente precisa olhar com mais atenção para esse E momento casos da que às vida, vezes são né? muito difíceis, né? Casos que vêm, às vezes, com uma sobreposição muito complexa, que é difícil a gente conseguir separar. Casos em que, às vezes, o diagnóstico demanda muito mais do que 6 sessões de avaliação neuropsicológica, Uhum, né? Então, a gente já acompanhou casos aí em que a pessoa ficou 6 meses em acompanhamento, 1 ano em uhum, terapia, porque ela nunca fez uhum. terapia antes, para que a gente pudesse ver se tem ali, de fato, algum sinal ou se a gente pode, de fato, descartar a possibilidade de um autismo, né? Uhum. E até pra gente, porque muitas vezes as pessoas estão num sofrimento psíquico muito intenso e se identificam com características, né? Sim. Agora o transtorno do espectro autista está sendo muito falado. Então, bom, as pessoas vêm buscando entender se estão nesse diagnóstico ou Uhum. não, e às vezes a gente propõe um acompanhamento com um terapeuta que tem experiência em neurodivergência para a gente tentar entender e a pessoa também se entender. Só que isso é um desafio, né? Porque terminar uma Sim. avaliação e a gente diz, olha, a gente é inconclusivo. Tem características talvez que fazem sentido, mas a história de neurodesenvolvimento não tanto. Talvez tenha alguma questão de personalidade. Isso é muito frustrante, tanto para a gente quanto Sim. para os pacientes, assim, É, né? Mas também é sim. importante a gente ser verdadeiros, porque daí sair fechando um diagnóstico só para não deixar É, inconclusivo vai trazer prejuízos logo ali, né? Porque aí a sim, terapia não vai funcionar, enfim. até porque o autismo, como a gente sempre fala em todas as lives, né? O autismo ele é sobreposto, né, fenomenologicamente com várias outras condições. Então, Uhum, a gente está uhum, falando de uma condição que impacta a comunicação, impacta a interação social, impacta comportamentos repetitivos e processamento sensorial atípico, né? E uhum, comportamentos restritivos também. Então, assim, eu vi que tem uma perguntinha ali sobre falsos positivos, né? Como que a gente percebe essas questões, né, dos falsos positivos. É muito fácil, por exemplo, acontecer de gerar um falso positivo quando você não faz uma investigação da história de desenvolvimento da pessoa. uhum, Por isso que a gente não pode, por exemplo, usar uma escala e, a partir da aplicação dessa escala, dizer que essa pessoa atendeu ali a todos os critérios diagnósticos do autismo, né? uhum, Porque em qualquer manual diagnóstico do autismo, as características precisam estar presentes desde a infância ou elas podem se evidenciar a partir do momento em que as demandas se
as demandas, né, do contexto sobrecarregam as capacidades dessa criança, Se né, que foi o que nós falamos evidenciar no início mais, da né? live, Se né? evidenciar Exatamente. mais, né? Isso, ou seja, se evidenciam as características, né? Agora, se a gente pega, por exemplo, um adulto, né? Um adulto que tem, por exemplo, um transtorno de ansiedade social. E esse transtorno de ansiedade social já acompanha ele, por exemplo, desde a infância. Pode ser que essa pessoa, por exemplo, tenha um baixo repertório de habilidades sociais, porque Uhum, interagir para ele é extremamente aversivo. Pode ser que essa pessoa apresente características de interesses muito específicos, principalmente relacionados, sei lá, à questão de aprendizagem, a jogos ou algo que, né, ela pode viver ali dentro de casa ou num ambiente um pouco mais restrito, uhum, né? uhum, E pode ser que essa pessoa também seja rígida, porque ela vive num contexto familiar que é rígido, né? Então a gente tem ali características que aparentemente elas podem preencher uma dificuldade de reciprocidade social, porque pessoas ansiosas têm dificuldade em uhum. ser recíprocas, mas não porque elas têm uma alteração na cognição Cognição social, social. e sim pela ansiedade, né? A ansiedade dificulta a organização, né, cognitiva dela, de modo que ela consiga compartilhar afeto durante uma interação. Uhum, Então, isso pode ser lido como uma dificuldade de reciprocidade, né? A comunicação pode parecer que também é alterada, porque ansiedade altera a comunicação, né? uhum, Quem nunca foi, por exemplo, sei lá, falar com uma pessoa nova ou, sei lá, falar com um chefe no trabalho e de repente deu aquela congelada, não sabia muito bem o que falar, deu uhum. um branco ali na hora, a comunicação prejudicou e Pane. travou, Uhum, né? uhum, Ou seja, isso acaba sendo lido como dificuldade de comunicação. E o terceiro, habilidade social. Se essa pessoa tem um baixo repertório de habilidades sociais, ela também vai atender ao critério de uma dificuldade de iniciar e manter relacionamentos. Então, consequentemente, a gente já tem os três primeiros critérios do DSM preenchidos, né? uhum, Aí a gente vai para os critérios secundários. A pessoa não tem uma alteração sensorial, mas ela uhum, tem rigidez e ela tem interesse restrito, né? Então, ou seja, ela tem comportamentos rígidos, preferências pelas mesmas coisas, não apresenta alteração sensorial, né? Mas apresenta ali os interesses restritos porque ela tem um baixo repertório, né? Então, se a gente olha para essa figura, esse desenho, né, clínico que eu uhum. acabei de falar, a gente vê uma pessoa que atende Os aos critérios critérios. diagnósticos de autismo, Uhum, né? Só que uhum. estavam presentes desde a infância. Como é que essa condição ela foi desenrolando Vai com o passar aparecendo. do tempo, Uhum, né? uhum, Então exige raciocínio clínico e exige contato multiprofissional em alguns casos e uhum. exige contato com a família, tá? Porque é muito raro a gente pegar casos em que as pessoas de fato não percebam algumas atipicidades. É mais fácil que as pessoas neguem algumas atipicidades Uhum, ou uhum, que alguns pais, por exemplo, enviesem a entrevista, porque você, sei lá, se chegar na vida adulta e ver que de repente não percebeu ali que a criança tinha atipicidades, pode gerar no pai, sei lá, algum tipo de frustração, né? Mas o comportamento é esperado que ele esteja ali desde muito cedo, né? uhum, Talvez não precise uhum, ser ali nos anos iniciais, né, do desenvolvimento, mas ele uhum, vai comparecer com o passar do tempo, uhum. né? E tem essa questão também, assim, de ter iniciativa para algumas coisas, né? Iniciativa para buscar os pais em casa para mostrar, para compartilhar os seus interesses, né? E aí de um jeito de troca, né? Bom, ele compartilha o desenho e quer saber o que que tu achou, né? Ele chega da escola, compartilha como é que foi, te conta alguma coisa, tá interessado no que tu tem para falar do teu dia a dia. É uma troca, né? Porque Sim, muitas crianças podem querer compartilhar, mas aí fica essa coisa do monólogo, do só falar de si, de só querer compartilhar das suas coisas, né? sim, Não tem sim, esse vai e vem, esse ping-pong, assim, da comunicação, né? Então, sim, quando a gente recebe esse relato, assim, né, não, sempre me pareceu espontâneo, né? Compartilhava essas coisas, falava de si, era um pouco mais tímido, mas tinha amigos, né? Não tinha questões sensoriais, então, né? Não era uma coisa de ter interesses restritos, né? Era um pouco mais rígido, mas não tinha isso marcadamente. Na vida adulta apareceu aí de um outro jeito, foi ficando mais rígido. A gente começa a pensar que, bom, tem algumas características que poderiam se enquadrar no transtorno do espectro autista, especialmente hoje, mas quando a gente olha para trás, a gente vê que na infância não era assim e foi tendo uma mudança muito brusca do sim, final da adolescência para agora. E aí a gente entende que entra muito mais uma questão de personalidade, porque a gente vê a cristalização da personalidade do que um transtorno de neurodesenvolvimento. sim. Mas é que
tem essa discussão, as pessoas muitas vezes, não, mas eu já tinha um pouco isso na infância, mas o que é difícil é que características de personalidade, elas já vêm de fábrica e vão sendo moldadas pelo ambiente, né? Então, sim. a gente entende que, bom, as características podiam não estar plenamente evidentes, mas tem aí os pilares básicos do autismo, a gente já teria que conseguir identificar, Sim. especialmente com uma entrevista de heterorrelato, ou seja, entrevistando os familiares bem conduzidas e em que a gente consegue captar essas nuances, né? Sim, é. E eu acho que a gente consegue, com a entrevista com o familiar, ela é muito esclarecedora, às vezes, sei lá, com o pai, com a mãe, com o cuidador, com o tio, com amigo, né? Um amigo que conviveu na infância também. Eu já tive casos em que eu avaliei, por exemplo, tive contato com a professora dessa pessoa adulta, por exemplo, que deu aula para essa criança na infância e que foi uma entrevista muito rica, porque a professora dizia justamente, tipo, nossa, quando eu vi o comportamento da criança, era uma criança muito atípica e era justamente um comportamento muito parecido com a família, né? Então a família não percebia dificuldades também, né? Porque estava dentro de um contexto protetivo, né? Então as características elas vão estar ali, mas elas vão se manifestando com o passar do tempo. E aí algumas pessoas às vezes perguntam, pode ter piora? Pode ter piora, né? Se você tem mudança, qualquer tipo de mudança, você pode ter uma complexificação, por exemplo, na comunicação social e na maneira como a pessoa vai lidar com o contexto, né? E aí acabam acontecendo episódios frequentes de burnout, né? Onde a pessoa às vezes acaba sendo diagnosticada com uma depressão, e aí são casos que às vezes são casos refratários, né? Que você está ali tratando a depressão há 10 anos, mas ninguém nunca foi olhar o que, que de fato está mantendo esse estado depressivo ali, né? Aí quando a gente vai ver, de repente tem ali alguma outra condição do neurodesenvolvimento associada e que acaba respondendo a essa questão, né, depressiva. Né? Eu acabei de lembrar aqui que tem aquela, não sei se você leu aquela pesquisa da Sarah Cassidy, onde ela fala sobre masking e diferencia um pouco em pessoas que têm e não têm concorrência psiquiátrica. E aí ela fala sobre a questão da diferença entre pessoas que não têm um transtorno depressivo e pessoas que têm transtorno depressivo, né? Então, a probabilidade de pessoas que têm um transtorno depressivo terem um fracasso, né, uma experiência de fracasso, na hora de utilizar estratégias de masking é muito maior, né? E aí, se a gente está falando de pessoas que já estão no estado depressivo, elas vão usar estratégias de masking, elas fracassam novamente, consequentemente, isso aumenta muito a probabilidade de uma ideação suicida, né? E aí isso explica as taxas altíssimas de ideação suicida e de suicídio entre pessoas autistas, né? Sim, porque isso acaba sendo falho, né? E essa Sim, questão que é muito importante, que é a falta de conexão, de se sentir pertencente, especialmente quando não se tem o diagnóstico, né? Porque assim, se sentir diferente, se sentir excluído, se sentir falho, se sentir incapaz. E alguém até mencionou ali, né? Pediu pra gente falar sobre a síndrome do impostor. Alguém também trouxe ali a síndrome da pessoa altamente sensível, né? E isso não são diagnósticos, né? Então são teorias aí que são ainda não tão cientificamente comprovadas e diferenciadas, que a gente entende muitas vezes como dentro dos transtornos psiquiátricos, né? Porque, por exemplo, sim, pessoas autistas têm um alto índice de sensação de defectividade, de se sentirem sim. incapazes, impostoras, especialmente por essa questão do uso do masking, né? É, E acho que alguém falou das questões de hipersensibilidade, mas a gente também não falou que o masking, além de ter falado que acontece em pessoas neurotípicas, porque a gente tende a tentar compensar algumas das nossas características modelando para os ambientes, mas isso para uma pessoa neurotípica não traz, né, a não ser que eu seja num ambiente muito tóxico, não traz todos os prejuízos e dificuldades e sofrimentos que o masking para uma pessoa é, autista traz. A e- gente faz é, isso com uma certa tranquilidade. A gente vai sim, e sim. socializa e dá aquela disfarçada, fala mal de alguém nas costas, volta, vai lá, faz uma galera, vai indo. Tá tudo bem. Vai Isso faz mudando a parte. esquinha a cada lugar que você tá Vai, e vida que segue, tá isso, tudo bem, tá tudo vambora. certo, né? Não tem. Sigo sendo eu, Aham, né? aham, Não chego em casa exatamente. e tenho um meltdown, tenho um shutdown, porque mais ou menos eu entendo que naquele ambiente, aquela regra social deve ser daquela forma, com aquela pessoa ali, é melhor eu não confiar muito nela. Mas isso é automático, não é uma coisa que a gente tem que ficar. A gente, eu falo, uma pessoa neurotípica, né? A princípio não autista, TDAH talvez, né, Mike? Sim, Quem sim. sabe serei.
Mas assim, a gente não. A, Inclusive, deixa eu ver o horário na agenda para ver para poder. a gente não tem este prejuízo, né? Mas pessoas com TDAH mascaram, pessoas com altas habilidades mascaram. E aí muitas vezes mora uma dificuldade de diagnóstico diferencial, né? Do que daqui a pouco a gente pode estar vendo de altas habilidades, com questões de personalidade, de um autismo. Porque Sim, essas questões de cognição social e teoria da mente, às vezes, quando a gente não busca isso extensivamente, elas podem não vir no heterorrelato, podem não estar descritas numa avaliação clínica, e elas sim, muitas vezes são as questões que vão diferenciar o autismo de outros transtornos, né? Porque a exato. gente tem que olhar para essas questões de comunicação social, né? Para a Isso, base prévia ainda das habilidades sociais, né? Que é a isso. parte cognitiva de tudo isso. E olhar para o histórico, né? Porque assim, gente, quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente precisa olhar para a transição entre infância, adolescência e vida Uhum, adulta, né? Porque do uhum, final da adolescência e o início da vida adulta são momentos em que a pessoa pode apresentar, por exemplo, algumas características que vão nos ajudar demais a fazer um diagnóstico diferencial, né? Vamos uhum, pensar em uma pessoa com transtorno afetivo bipolar que veio para uma avaliação de autismo enquanto ela estava ali numa fase depressiva, né? Então, é muito comum essa pessoa chegar com uma baixíssima motivação social, ela está com repertório verbal que é reduzido, ela está, por exemplo, com uma ansiedade elevada, né? Então, tudo isso acaba parecendo que tem ali, sei lá, alguma questão do neurodesenvolvimento, que parece muito com o espectro do autismo. Essa pessoa vai chegar, inclusive, com uma baixa expressividade, né, facial, que a gente pode talvez ler como uma comunicação não verbal atípica, uhum, né? Então a pessoa não varia muito a expressão facial, ela não sorri, quando ela fala de uma maneira, né, pouco conectada, ela está mais no estado de anedonia, e isso parece muito, por exemplo, uma alteração de comunicação não verbal. Só que quando a gente vai fazer uma entrevista com familiar, a gente vê que existe uma outra polaridade, um outro polo, onde essa pessoa uhum. se comporta de uma forma diferente, onde a socialização dela muda, a expressividade dela muda, né? E investigando um pouquinho mais, talvez a gente veja que isso começou a acontecer ali na vida adulta. E aí você tem lá, sei lá, uma pessoa que começou a apresentar uma ansiedade social no finalzinho da vida adulta, isso se evidencia muito e logo em seguida vem ali um primeiro episódio depressivo. Gente, isso é um indicador clínico muito importante para a gente ver que tem ali um caso de uma bipolaridade. Uhum, E se a pessoa não teve antes disso, por exemplo, uma alteração comunicativa e social, é muito pouco provável que seja um caso de autismo, né? uhum, E uhum, aí tem um risco, e o cuidado necessário que a gente precisa ter para não colocar tudo isso na conta do masking e dizer, por exemplo, até os 18 anos a pessoa mascarou uhum, perfeitamente, ninguém nunca percebeu, e a uhum, partir de então o autismo se manifestou, uhum, né? Porque uhum. isso é muito raro. Da experiência clínica que eu tenho, não existe um caso em que não apareçam pelo menos Algumas algumas características ali na características. infância, tá? A pessoa pode mascarar, sei lá, muito bem, mas mesmo assim as características vão comparecer, porque masking gera sobrecarga. E se gera sobrecarga, a pessoa vai ter episódios de baixa, de down, né? Uhum, Que uhum, inclusive às vezes podem ser confundidos com transtorno bipolar, porque a uhum. pessoa tem as fases lá, né, de burnout, entra ali nos breakdowns E dela e pode ter momentos acaba. explosivos, né? Exato, tem momentos explosivos e isso acaba sendo diagnosticado como uma bipolaridade. Aí dá ali lamotrigina e a pessoa não responde ao tratamento. Uhum. Mas tem uma questão também de que a teoria da mente, né? O cérebro social, ele vai se desenvolvendo com o passar do tempo e a pessoa vai adquirindo esse repertório, né? Aham. Por exemplo, a criança pode ir tendo empatia emocional e reconhecendo estados emocionais baseados nas expressões faciais, empatia cognitiva, pode começar a tentar entender sobre o que a pessoa está pensando, sobre outra pessoa, né? Aqueles testezinhos que faz com criança, né? Sim. A questão da mentalização, do pensar sobre o que você está pensando. Então, isso também vai variar na população autista até que ponto essa pessoa conseguiu desenvolver essas habilidades, né? Essas Aham. estruturas, né? Teoricamente é aquela coisa, né? É tudo, Uma né? super teoria. É Tudo, tudo. todas as Tudo e nada ao coisas. mesmo tempo. Mas quando a gente vê o inverso, né? Não, né? Então, essa criança tinha capacidade de se conectar com as pessoas, entendia o que as pessoas estavam sentindo e pensando, né? Buscava oferecer consolo desde muito pequenininha. E agora
isso não é mais assim, né? Então, isso é o inverso do caminho, porque muitas vezes a criança tem essas dificuldades no início e vai tentando Sim, compensar criando estratégias, né? O masking, ele não vem boa, de fábrica. Nasci boa. autista com masking já, né? É, O masking, ele vai se criando por essas dificuldades da socialização e daí pela exclusão, pelo rechaço, pelo bullying, né? uhum, Então, não é o contrário, né? sim, Antes fazia super masking desde pequenininha e aí agora desistiu de fazer masking, cansei. é, Então, isso é uma coisa que às vezes chama atenção. Alguém perguntou ali, né? O que muitas vezes pode nos alertar para o falso positivo. uhum, É essa ausência dessa trajetória também do neurodesenvolvimento, né? De sim, que tudo foi ficando muito pior e antes essa pessoa tinha essa habilidade, antes essa pessoa tinha uma empatia rebuscada e de repente não tem mais, né? Ou é, tem essa questão de que tudo vinha bem e de repente na vida adulta tudo muda, né? Então uhum, a gente tem que olhar para isso com calma. Alguém ali falou também, na faculdade, minha vida, depois da faculdade desmoronou porque eu não tinha mais estrutura. E isso acontece muito, sim, né? É muito comum adolescentes e adultos virem nessa transição de vida adulta, né? Término de colégio, porque vão para a faculdade, é aquele mundo assim que não tem uma ordem, não tem ali os aham. professores dando estrutura, não tem a previsibilidade e tem uma pior. Mas não é só isso. Quando a gente vai olhar para trás, tem que ter uma história que seja compatível com o que a gente também está vendo agora, né? Claro. Sim. E outra coisa também que é importante de considerar é o perfil intelectual, né? Então, acho que assim, a CID-11 e o próprio DSM-5-TR, né, eles já fazem essa atualização para que a gente classifique se há ou não há uma alteração leve, né, de linguagem ou de inteligência. Então, a gente Uhum, vai classificar se a pessoa tem algum tipo de alteração intelectual ou de linguagem, e isso vai determinar muito o curso, uhum, né? Se você tem uma criança, por exemplo, com superdotação e autismo, por exemplo, a probabilidade dessa criança se engajar em atividades que vão mascarar as características do autismo é muito grande. Porque ela pode, por exemplo, se envolver em atividades de aprendizagem, ela uhum, pode participar, de repente, de grupos que sejam grupos que estão mais voltados ou para jogos específicos, ou uhum. para estudo, né, ou para arte, etc. E a participação nesses grupos, ela pode mascarar algumas características. Então, você vai fazer uma entrevista com um familiar e a família vai dizer, tá, ele tinha vários amigos, né, quando criança e trazia os amigos em casa. Tá, e qual era do que é que eles brincavam em casa? Ah, eles ficavam jogando videogame, tá? E como Uhum, que era esse jogo de videogame? Ah, quem decidia os jogos que eles iam jogar era ele, né? A uhum, hora que ia parar de jogar também era ele quem definia, né? uhum. E aí não tinha outra coisa, não brincavam de outra coisa de repente, não. O jogo era o videogame, acabou e vai Vai. embora. Então, ou seja, você tinha ali na infância uma ação, né, que é jogar videogame, que é uma estratégia de masking, é uma assimilação, né? A criança está ali pegando um recurso, uma ação que ajuda no processo de interação social dela com os pares, que não vai exigir que ela tenha uma reciprocidade socioafetiva Uhum, uhum. e nenhuma interação direta com os coleguinhas, mas que vai exigir que ela vai estar ali jogando videogame junto Tem com o uma grupo dela. socialização para o fim, né? Isso, Para um exato, para um hiperfoco, fim, né? exatamente. Uhum, E ela acaba utilizando isso a favor dela, o que não é negativo, uhum, né? Mas que acaba mascarando, por exemplo, alguns sintomas do autismo, né? uhum, E outra coisa também, que quando a criança tem uma superdotação, ela acaba sendo enquadrada nessa caixinha do nerd, né? Então, o nerd, ele pode ser aquela pessoa diferente, né, da escola, estranha, mais sozinha, mais afastada, que não tem tantos amigos, né, que tem comportamentos às vezes um pouco diferentes. E esse lugar, né, do nerd, ele acaba às vezes também mascarando alguns tem comportamentos dificuldades. do autismo, né? Uhum. Sim, porque também dentro desse construto de auto habilidades, que não é um diagnóstico ainda, a gente tem questões muito semelhantes, né? Dificuldades de socialização, por interesses que são diferentes, Sim. né? As questões sensoriais, né? Hiperfocos. Então, e por isso que a gente tem que bater muito nessa questão da comunicação, né? E do cérebro social, porque isso que vai também diferenciar. Se daqui a pouco a gente está vendo uma apresentação de um autismo com altas habilidades sem autismo. Uhum. Então, isso também é uma coisa que a gente às vezes não vê, né, nos Sim. relatórios ou numa avaliação, e que muitas vezes nos dá um falso positivo, né? Sim. Voltando a essa pergunta, não tem menção
a essas dificuldades na infância, né? Essa Sim. família percebia que era difícil compreender a intencionalidade das pessoas, né? Entender uma piada, uma Aham, brincadeira, né? Gostava, não gostava de fazer pegadinhas, né? Então aham, entendia como outra pessoa estava se sentindo, se adequava a diferentes ambientes, em diferentes contextos, com diferentes pessoas, né? Então, sim. uma pessoa que não tem prejuízo no cérebro social consegue fazer essas coisas. Claro que como Sim, criança precisa de uma certa modelagem, tipo assim, tá, não sim. faz isso, mas não é uma coisa que vai sendo rígida e vai sendo sempre repetitiva, assim, né? É, exatamente. E quando você tem um padrão de superdotação, alguns comportamentos também podem ser parecidos com o Uhum, autismo, né? Então, os interesses, às vezes, que podem ser restritos, né? O claro. hiperfoco. Mas diferente do autismo, quando você tem uma superdotação que não está associada ao autismo, a habilidade de cognição social dessa criança é altamente desenvolvida, Uhum, então ela consegue ter uma consciência do próprio comportamento e do comportamento da outra pessoa que é muito rápida, né? Ela faz uma uhum, leitura muito rápida do ambiente e, consequentemente, ela consegue se ajustar a esse ambiente de uma forma muito rápida, uhum, né? uhum, A fim de ela conseguir alcançar aquilo que ela quer alcançar nesse contexto, uhum, né? E aí, às vezes, a gente recebe para avaliação algumas pessoas que se identificam, né, com o espectro do autismo, mas trazem esse relato. Eu tenho uma facilidade muito grande de ler o comportamento do outro. Antes mesmo do outro dizer, eu já sei o que ele quer. Isso não acontece no autismo. Isso é muito raro de acontecer, uhum, né? A menos que essa pessoa tenha aprendido a ler padrões comportamentais, né? uhum, Então, uhum, ela passou por várias relações onde ela conseguiu aprender padrões de comportamento e ela usa esses padrões para fazer a leitura do comportamento do outro. uhum, Agora, se ela topa uma pessoa que apresenta esse padrão, mas que tem uma intencionalidade diferente, pode ser que de ela não vai repente ela caia conseguir. numa armadilha e ela não consiga de repente avaliar qual é de fato a intenção dessa pessoa, né? Uhum, Então acho que isso é algo que diferencia principalmente assim a superdotação do autismo, né? uhum, Que é teoria da mente, cognição social, né? A uhum, maneira como a pessoa pensa as relações sociais e a maneira como ela compartilha os seus afetos e ajusta o seu comportamento a cada um dos uhum. contextos, né? E isso, no início da infância, é algo que a criança ainda não tem esse repertório de fábrica. Então, se não fica Sim, claro, mesmo sutilezas, assim, de algumas dificuldades desse ajuste, a gente não consegue fechar um diagnóstico de é, autismo, né? Porque isso tinha é. que estar presente lá. A gente pode ver hoje uma facilidade muito maior, né, em conseguir ter uma convivência social, né, uma interação social que funciona melhor, Uhum. mas se lá na infância não, a gente não tinha dificuldades, a gente não consegue Sim, entender, porque a criança ainda não tinha desenvolvido todos esses aspectos, né? Então vão sim, ter falhas aí. sim. Eu não sei se a gente tem que encerrar com 1 hora por causa da gravação, eu não sei, eu É. sou pessoa Eu antiga. Eu acho que a gente pode ir para os finalmente, né? A gente deu para dar uma passada assim, em vários tópicos. Uhum, Eu acho que só assim, eu acho que é importante destacar que assim, muitas pessoas elas ficam angustiadas porque alguns sinais não eram tão evidentes na infância, né? Então isso precisa ser respondido pela avaliação, né? Quando você passa por uma avaliação, seja ela neuropsicológica, seja ela com um psiquiatra, seja ela, sei lá, uma avaliação psicodiagnóstica com o seu terapeuta, enfim, isso precisa ser explicado para que você entenda o porquê esse comportamento não era tão evidente na infância, o que tinha ali de fator que era protetivo, ou que era relacionado ao masking, ou que uhum, de repente fazia ali, né, cobertava esses comportamentos que eram característicos do autismo. Né? Então, uhum, isso precisa ser explicado para que haja uma justificativa diagnóstica. uhum. Eu acho que não dá para colocar Tudo no tudo de mesmo. qualquer forma, de qualquer jeito na conta do masking. Acho que esse é Uhum. um grande Ele problema, não vem de porque fábrica, né? Como eu porque falei. o masking ele não é algo que é efetivo para as pessoas autistas, ele Uhum, não funciona muito bem, como a gente veio falando durante toda a live, né? Então, não dá para a gente colocar tudo na conta do masking e dizer que não compareceu antes por conta disso. Vão ter outros fatores, com certeza, que vão também contribuir para isso, né? uhum, Então, uhum, acho que isso precisa ficar claro, porque isso torna para a pessoa que recebe o diagnóstico na vida adulta o diagnóstico um pouco mais seguro, uhum, né? Porque é muito uhum, comum, às uhum, vezes, a pessoa receber um diagnóstico na vida adulta e ela ficar nesse limbo do será que eu tenho mesmo, né, um autismo, será que eu estou no espectro do autismo? Né? Será que não foi um erro diagnóstico? Será que eu não menti para o avaliador? Será que eu não estou inventando tudo isso? Né? uhum, Essa coisa da síndrome do impostor é uma coisa que acompanha muito as uhum, pessoas, né? E eu vejo essa angústia, às vezes, no momento da devolutiva, né?
que às vezes a pessoa tem uma dificuldade mesmo de validar as próprias atipicidades, porque durante toda a vida ela escondeu tanto essas características, ela mascarou tanto, que para ela mostrar as características autísticas é como se ela tivesse, sei lá, totalmente nu diante das pessoas, né? Então, acho que a avaliação ela precisa trazer essa segurança para a pessoa, para que ela consiga aceitar o diagnóstico e para que a partir disso role esse processo de Sim. unmasking, né? Que é uma coisa que precisa ser um trabalho feito já no início do processo psicoterapêutico, né? Para que a pessoa consiga reduzir aí a ansiedade, porque a gente já entende que o masking, ele mantém ansiedade, ele mantém depressão, ele está relacionado a quadros de ideação suicida, não é algo simples, não é algo que, sei lá, é só uma persona que eu aderi por muito tempo e agora eu resolvi tirar, né, e estou no espectro do autismo, não é bem por aí, né? Eu acho que é muito mais complexo e isso precisa ser bem explicado para o paciente para que ele consiga se sentir confiante, né, no E por isso, de novo, a importância do heterorrelato, né? Da gente conseguir entrevistar familiares, amigos, professores, enfim, quem a gente consiga, às vezes vai ser mais de um, vai ser dois, vai ser três, né? Então, às vezes os pacientes podem não se sentir satisfeitos onde a gente chega numa avaliação e a gente vai ter que ir buscando outras fontes, né? Ou fazer esse acompanhamento longitudinal, né? Mas a gente não pode se basear nos resultados de escalas ou nessa questão assim, mas aqui eu mascarava, eu disfarçava. Vamos tentar entender por quê, até porque depois a gente não vai ter proveito de um diagnóstico que não está apurado, né? Exato. Para o paciente. Exatamente. Depois. Isso. Acho que por isso que a gente martela muito na tecla do diagnóstico multiprofissional, né? A gente precisa ter mais profissionais. O ideal é que a pessoa passe por uma avaliação neuropsicológica, passe por um psiquiatra, que o psicoterapeuta dela também, né, esteja envolvido nesse processo de diagnóstico. Mas a realidade é que, às vezes, a pessoa não teve acesso à terapia, ela não é acompanhada por um psiquiatra, às vezes não tem recurso para acessar essa avaliação num setor, né, privado, acaba buscando no setor público e, às vezes, é invalidada. Então, a gente tem uma porrada de coisas aí que acontecem, né, que acabam dificultando o diagnóstico em si. Né? Mas o ideal é isso, é que a gente consiga ter uma discussão mais ampliada, né, para conseguir chegar num resultado que traga uma segurança maior para a pessoa, principalmente aquelas que são diagnosticadas na vida adulta, né? Bom, eu a acho que gente é isso, vai né? seguir, né, discutindo sistemas polêmicos, né? Acho que a gente vai ter que só se atualizar, de repente agora ir para um podcast e tal. Fazer um podcast, a gente joga tudo lá, deixa lá para as pessoas ouvirem depois. E as pessoas, algumas, só para finalizar, algumas pessoas trouxeram que pioraram, né, das questões sensoriais com a depressão, e isso é bem comum, né? Quando a gente está mais fragilizado, ou até assim, sei lá, tô gripado, a gente vai ficar mais fragilizado e as nossas questões sensoriais vão entrar dentro disso, porque isso faz parte do nosso processamento, né? Mas isso também é comum, né? Mas elas não existirem e piorarem, existirem do nada também não é a lógica, né? Exatamente. E assim, pessoal, acho que a gente já tem hoje dados de pesquisa assim, de qualquer situação que envolva mudança no plano social, uma comorbidade, né? Seja uma ansiedade, uma depressão, um transtorno bipolar, uma personalidade borderline. Tudo isso complexifica, né, a expressão do autismo, complexifica também o quadro de saúde mental da pessoa e, consequentemente, vai haver uma mudança na maneira como o autismo se apresenta. Então, se você tem um autismo, em algum momento você abre um quadro depressivo, a motivação social que já é baixa, ela tende a se tornar ainda mais baixa, né? O que às vezes acaba levando a um processo de auto-isolamento. Então, não é comum, por exemplo, a gente receber pessoas que chegam para uma avaliação no processo de total auto-isolamento. Elas não convivem com outras pessoas além dos familiares, né? Então, qualquer situação, seja ela de mudança de ambiente ou de outra condição, né, ocorrente, vai impactar na saúde mental, né? Porque a gente está falando de uma condição do neurodesenvolvimento. Né? Bom, acho que é isso, né? Obrigada.